Olá, alunos. Começamos então a nossa aula sobre prismas do capítulo 23. Eu não tive tempo de editar esse vídeo, ele vai ficar um pouco longo, tá? Mas, por favor, coloque o seu nome no comentário para que eu possa fazer a chamada. Eu queria fazer aqui algumas observações sobre a nossa prova, né? Ela vai acontecer no dia 10 de dezembro. E como eu tinha falado em aulas anteriores, né? Essa nossa prova será composta apenas por assuntos relacionados à geometria, né? Então hoje a gente vai ver prismas, na próxima semana veremos pirâmides e na véspera da prova, né, na semana que antecede a prova, a gente vai ver cilindros e cones. Tá? Eu dividi os temas para que fique mais fácil você estudar. Então, por favor, aproveite o máximo, tá bom? Bom, começamos falando então sobre poliedros de uma maneira geral, né? Poliedros são sólidos geométricos que possuem as seguintes características. Eles são compostos por um número finito de polígonos e cada lado de um polígono é comum a dois e somente dois polígonos. Vamos entender isso aqui, né? Neste poliedro aqui, que eu estou dando como exemplo, vocês podem observar que ele é composto por vários polígonos. No caso aqui são pentágonos, né? São esses polígonos de 5 lados. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Todas as faces aqui, neste exemplo, são compostas por apenas pentágonos. Tá? Agora, cada lado de um desses pentágonos, por exemplo, esse daqui, né? Eu vou olhar este lado aqui. Este lado é comum a dois pentágonos, né? É ele mesmo, esse que eu considerei, e este outro vizinho dele. Tá? Então este lado aqui que eu estou apontando não tem nada a ver com este pentágono aqui de cima, nem com este, e muito menos com os outros. Tá? Então sempre acontece isso. Cada lado é sempre comum a somente dois polígonos. Tá? Aqui do lado eu tenho outros tipos de poliedros. Tá? Nós estudaremos oportunamente alguns deles. Tá? E tem essa animação aqui mostrando, né, o poliedro aqui girando para vocês verem que não é uma figura achatada, né? Ela é uma figura tridimensional, espacial. Ok? Bom, os elementos de um poliedro são as faces, arestas e vértices. Vamos aprender bem o que significa cada uma dessas palavras, porque nós vamos usá-las com muita frequência, tá? Então, faces são os polígonos que delimitam o poliedro, né? Neste caso aqui, este poliedro, ele é formado por triângulos, né? Tá aqui um triângulo vermelho aqui desse lado, aqui deste outro tem um outro triângulo vermelho, lá atrás dele a gente não está vendo, mas tem outro triângulo vermelho, embaixo, aqui na base, no chão, também tem outro triângulo que a gente não está vendo, tá? Mas são sempre polígonos, não necessariamente iguais. Neste caso aqui eles são iguais, tá? Mas vocês vão ver que não é sempre assim não. E arestas são os lados desses polígonos, né? Então, se eu considerar este polígono aqui, este triângulo, né? Os lados dele são estas hastes aqui né, que está ilustrando, são chamados de arestas, tá? Então, ó, essa aresta aqui é comum a este triângulo e também a este outro aqui. Este outro, por sua vez, também tem esta aresta, também tem esta outra aresta aqui, tá? E vértice é o ponto de encontro das arestas, né? Então as arestas se encontram em determinado ponto, esse ponto é chamado de vértice. Neste caso aqui, né, este ponto, este vértice, ele está formado pelo encontro de três arestas, esta outra e esta outra aqui, ok? Então, entre os vários tipos de poliedros, a gente vai estudar dois, os prismas e as pirâmides. Hoje veremos apenas os prismas, ok? Prismas são poliedros que possuem duas bases planas, paralelas, importante, paralelas e congruentes, ou seja, têm as mesmas medidas, os mesmos ângulos, né? Além de faces laterais, né, que são paralelogramos. Então a gente está vendo aqui um exemplo desse prisma, né? Ele tem aqui as duas bases, que é, professor, eu só estou vendo uma. Não, a gente está olhando aqui essa base superior, mas tem uma outra base aqui que fica no chão, tá? Então são duas bases, planas e paralelas, e congruentes,
Tá? E tem as faces laterais, que são essas paredes laterais aqui do prisma, né? Que neste caso eles são formados por paralelogramos, ok? Os prismas, eles são nomeados de acordo com o polígono que forma a sua base, né? Nesse exemplo aqui, como o polígono da base é um pentágono, né? Uma figura com 5 lados, então ele é chamado de prisma pentagonal, ok? Bom, vamos ver a classificação dos prismas, né? Um prisma cujas faces laterais são todas retangulares é classificado como prisma reto. Por exemplo, aqui, né? Aqui nós temos, olha, um retângulo aqui, outro retângulo aqui, outro retângulo aqui. Lá atrás também temos outro retângulo, outro retângulo. Então são todas retangulares. Aí neste caso ele é chamado de prisma reto. Programa meio inclinado assim, então ele é chamado de prisma oblíquo, tá? Agora, a gente também cita muito o prisma regular, né? O prisma, quando ele é um prisma reto, né? Ele não está inclinado e apresenta polígonos regulares como bases, no caso aqui, olha, são triângulos equiláteros, né? Aqui são pentágonos regulares. Então, neste caso, a gente diz que esses prismas são prismas regulares, ok? As faces são retângulos congruentes entre si, né? Então, esta face aqui da frente é igual às outras faces laterais. Aqui também, esta face aqui, né? Ela é congruente com essa outra, também é congruente com essa. Elas têm todas as mesmas medidas, ok? E também um prisma pode ser classificado em relação ao número de lados dos polígonos de suas bases. Se for um triângulo, é prisma triangular. Se for um quadrilátero, é chamado de prisma quadrangular. Se for um hexágono, né, então é chamado de prisma hexagonal. Se for um pentágono, como a gente viu aqui, né, é chamado de prisma pentagonal. E assim por diante. Tá? Agora vamos falar um pouco sobre paralelepípedos e cubos, que na verdade também são prismas, né? A gente olha assim para essa figura, a gente não costuma dizer que isso aqui é um prisma, mas na verdade é sim, ele é um paralelepípedo. E um paralelepípedo é um tipo de prisma, né? Assim como o cubo, tá certo? Então, olha, paralelepípedos são prismas cujas bases são paralelogramos, retos ou oblíquos, né? Não importa se é reto ou oblíquo, né? Ele é um paralelogramo, tá? Aliás, um paralelepípedo, né? Os prismas retos que apresentam retângulos como base são chamados de paralelepípedos reto-retângulos, como é o caso desse aqui, né? Porque os ângulos da base são... os prismas retos apresentam retângulos como base, né? São retângulos aqui como base, então é reto-retângulos, tá? Ele é reto e a base são retângulos, ok? Esse daqui é o cubo, né? O cubo também é um paralelepípedo reto-retângulo. Agora ele tem uma característica especial, ele possui todas as arestas congruentes, então tem a mesma medida, né? Aqui na altura, aqui na lateral, tem sempre a mesma medida, que está representado aqui pela letra A, ok? Agora vamos falar sobre a superfície do prisma, né? Quem já teve uma experiência aí de abrir uma caixa de embalagem, né? Abri-la e esticá-la sobre uma mesa, então a gente se depara com uma situação como essa aqui, né? Neste caso, olha só, a superfície lateral de um prisma é sempre composta por retângulos, né? Por exemplo, esse prisma aqui, ele é pentagonal, mas quando a gente abre ele, né, e coloca sobre a mesa, a gente vê que as laterais, né, as superfícies laterais, são sempre retângulos, tá? No caso de um prisma reto. Ou então são paralelogramos, como esse aqui. Ó. São paralelogramos, por quê? Porque no caso aqui a gente abriu um prisma oblíquo, tá? Então a quantidade desses retângulos ou paralelogramos é igual à quantidade de lados do polígono da base. Como esse daqui tem 5 lados, né? Então formou-se aqui 5 retângulos, né? Como esse aqui tem 4 lados, então formou-se aqui 4 paralelogramos, ok? Então esse é um prisma quadrangular oblíquo. Agora, o que a gente quer é calcular a área, né? Então distinguimos dois tipos de área, área lateral e área total.
Então, a área da superfície lateral de um prisma consiste em calcular a área de cada uma das faces e adicioná-las, somá-las, né? Agora, o cálculo para a área da base depende do polígono da base do prisma, né? Se é um quadrado, se é um hexágono, se é um pentágono, aí a gente vai ter que saber calcular a área da base, ok? Então, olha, a área lateral é igual à soma das áreas das faces, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho esta face aqui, onde está escrito assim AF, né? Ela tem uma área. Essa outra aqui tem outra área. Se for um prisma regular, essas áreas serão todas iguais, né? Mas aqui, olha, tem uma área dessa face, outra área dessa face. Então, a soma de todas essas áreas das faces, né, vai nos dar o que a gente chama de área lateral, né? Porque a gente não está contando com as bases, nem com o fundo, nem com o chão, com o teto, melhor dizendo, né? Então, é somente a área lateral. Agora, a área total, né, é a soma da área lateral com 2 vezes a área da base. Por que 2 vezes? Porque são 2 bases, né? O chão e o teto, vamos chamar assim para ficar mais fácil de entender, ok? Muito bem. Vamos fazer um exercício resolvido para a gente entender bem aqui. Olha, determine a área dos prismas a seguir. Temos aqui um prisma triangular, né, no exercício da letra A, e um prisma hexagonal regular. Tá? Muito bem. Vamos observar aqui da letra A, né? Ele é um prisma triangular, então as bases são triângulos, né? Então eu tenho um triângulo aqui no chão e tenho um triângulo aqui no teto. Esse triângulo é retângulo. Por que eu sei disso? Porque tem um símbolo aqui, olha, tá? Tem esse símbolo aqui de ângulo reto, então ele é um triângulo retângulo. Né? Um cateto dele mede 15, o outro cateto mede 20 e a hipotenusa lá, olha, mede 25, ok? E a altura em todos os casos aqui, né, são 30 centímetros. 30 centímetros aqui, 30 centímetros aqui, 30 centímetros aqui. Nesse aqui é um prisma hexagonal regular. Por quê? Porque a base, né, o chão e o teto são hexágonos. Eles têm a mesma medida, inclusive, tá? Então, cada lado desse hexágono mede 8 centímetros. E a altura total aqui do nosso prisma é 12 centímetros. É 12 aqui, 12 aqui, 12 aqui. Todas as faces são 12 centímetros. Tá? Então, começamos aqui com a letra A. Note que o prisma não é regular, né? Porque não é um triângulo equilátero, é um triângulo retângulo, a gente já comentou. E todas as faces são distintas, né? Então, essa face aqui é diferente dessa. Elas são retângulos? São, mas são diferentes, né? Essa aqui é 15 por 30, essa aqui é 20 por 30, aqui está lá atrás, é 25 por 30, né? Então, calculando as áreas de cada uma dessas faces, olha, 25 por 30 vai dar 750 centímetros quadrados. A outra, que é 20 por 30, vai dar 600 centímetros quadrados. A outra, 15 por 30, vai dar 450 centímetros quadrados. E qual é a área lateral? É só somar essas 3 áreas, né? Essas 3 faces. 750 mais 600 mais 450 vai dar 1.800 centímetros quadrados. Tá? Mas isso que a gente acabou de calcular é apenas a área lateral. Tá? O problema está pedindo para a gente calcular a área total. Então temos que calcular também a área da base. Lembrando que a base são triângulos retângulos, né? São 2 triângulos retângulos, né? Então, olha, base vezes altura, né? Por exemplo, aqui, olha, a base é 15 vezes a altura, que é 20. Não precisa a gente considerar a hipotenusa aqui, né? Triângulo retângulo fica mais fácil de calcular. Então, é base vezes altura dividido por 2. 15 vezes 20 dividido por 2. Isso vai dar 150 centímetros quadrados. Mas lembre-se, são 2 bases, né? Então, é a área lateral mais 2 bases. Então, vai dar 1.800 mais 2 vezes o 150. Né? Somando tudo, dá 2.100 centímetros quadrados, ok? Qualquer coisa, se não estiver entendendo direitinho aí, faz uma pausa ou volta o vídeo e escuta novamente a explicação, tá certo? Vamos para a letra B. Letra B, eu quero lembrar uma coisa, tá? O prisma é hexagonal regular, ou seja, as bases são hexágonos regulares, né?
Aí a gente precisa lembrar de uma coisinha, que o hexágono ele é composto por 6 triângulos equiláteros. Tá? Isso aí é matéria lá do sétimo e oitavo ano. Tá? Então, a área de cada um triângulo equilátero é dada por essa fórmula aqui. O lado elevado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Você não pode esquecer isso, tá? Então você tem que anotar aí no seu caderno. No dia da prova você vai precisar consultar essa fórmula. Não precisa se decorar, mas você precisa entender como é que se aplica e saber quando deve usá-la, tá? Então lembrando que o hexágono é composto por 6 triângulos equiláteros. Então vai ter que ser 6 vezes essa área aqui, tá certo? Muito bem. Então, olha, todas as faces laterais são retângulos congruentes, né? Então aqui, olha, essa aqui é um retângulo, essa aqui é um retângulo. E qual a medida desse retângulo? 8 por 12, né? 8 na base, 12 na altura, tá? Então a área dele vai dar 8 vezes 12, que dá 96 centímetros quadrados, tá? Mas veja, quantas faces são? São 6, então tem que multiplicar. 6 vezes 96. Então a área lateral vai dar 576 centímetros quadrados. Ponto. Agora vamos calcular a área da base, né? Então, olha, a área da base, você pode calcular como se fosse 6 vezes essa fórmula aqui, já que, como eu falei, né, é um hexágono, o hexágono é composto por 6 triângulos equiláteros, ou então aplicar essa fórmula aqui direto, tá? Essa fórmula aqui é para calcular a área de um hexágono regular, tá? É 3 vezes o lado elevado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 2. Foi o que o autor fez aqui. 3 vezes 8 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 2. Tá? Efetuando a continha e simplificando, vai dar 96 raiz de 3 centímetros quadrados. E a área total? Basta somar, né, a área lateral mais 2 vezes a área da base. Ok? Efetuando essa sominha, a gente encontra este número aqui. Professor, mas são 2 números aqui? Não. É um número só. É uma soma, né, de 2 números. Esse número aqui é um número irracional. Mas você tem que olhar para isso aqui e enxergar como se fosse um único número, tá? É 576 mais 192 vezes raiz de 3 centímetros quadrados. Né? Difícil de pronunciar, mas é assim mesmo. Ok? Bom, no caso do paralelepípedo reto retângulo, né? Se a gente abrir a caixa, né, como eu tinha comentado antes, e colocar ela em cima da mesa, vai formar uma coisa assim parecida com essa, né? Então, olha, esses retângulos aqui, né? E esses outros aqui são as bases, né? Aqui é como se isso aqui estivesse em pé, né? Muito bem. Então, como a gente quer a área, a gente tem que considerar a área desse daqui, a área desse, a área desse, a área desse, depois a área desse, a área desse, somar tudo. Então vai ser A vezes C, mais A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Você vai ver que tem elementos repetidos aqui, né? Claro, porque, por exemplo, ó, o chão é igual ao teto. Essa parede lateral é igual a essa outra parede lateral que está lá atrás que a gente não está vendo, né? Esta parede da frente é igual àquela parede lá de trás que a gente não está vendo. Por isso que cada um deles aparece 2 vezes, né? Então é assim, é 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. Você pode calcular assim, desse jeito, mas se você não quiser, né, você pode colocar tudo em evidência, colocar o 2 em evidência, e a fórmula pode ficar dessa maneira. A fórmula mais simples que tem seria dessa maneira aqui. 2 vezes, entre parênteses, a soma desses produtos aqui. A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Tá? Então, tanto faz você calcular assim, como calcular assim, ou até mesmo assim. Só que essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Tá certo? Então, vamos lá. Superfície do cubo, né? A gente já tinha visto, né, que o cubo também é um paralelepípedo reto-retângulo. Então o procedimento é o mesmo. Se você abrir um cubo, vai dar essa figura aqui. A diferença agora é que, como os lados são todos iguais, então vai ficar A vezes A, mais A vezes A, mais A vezes A, é tudo igual, né? Então A vezes A é A ao quadrado. Mas, e quantas faces são? São 6 cubos, são 6 quadrados, né? Então é 6 vezes o A elevado ao quadrado. Tá? Por isso que a fórmula para o cálculo da área total de um cubo, né, é esse aqui, 6 vezes
né, o valor da aresta elevado ao quadrado, ok? Vamos ver exercício aí para você treinar. Desculpa. Né, na página 252. Tá? Então, olha só. Determine a área total de cada um dos prismas a seguir. Tá? Isso aqui é uma questão típica de prova, tá? Que pode cair muito bem na nossa prova. Então tem várias aí, tem A, B, C, D, E, eu não sei se tem até a letra F, não lembro bem. Tá? Mas um detalhe interessante, se você estiver diante de um problema como esse, eu aconselho sempre a colocar as letrinhas, né, das dimensões do nosso prisma, né, paralelepípedo e tal. Né? Então, aí no livro não está assim, mas eu já coloquei aqui A, B e C. Tá? Pode ser em qualquer ordem. Né? Geralmente eu começo sempre embaixo, né? Essa dimensão aqui de baixo, depois vou para essa e depois a profundidade. Aqui, olha, A, B e C. Tá certo? Isso facilita o nosso cálculo. Então vamos logo resolver aqui a letra A e a letra D. Se você quiser, faça uma pausa aí e resolva sozinho, tá? E depois observa aqui a minha explicação. Vamos lá. Por exemplo, na letra A, né? Lembrando que a fórmula é essa aqui, é 2 vezes AB mais AC mais BC. É só você olhar agora, já que você botou as letrinhas A, B e C, né? E fazer a substituição. Então vai ser AB, vai ser 10 vezes 4. AC vai ser 10 vezes 4 também, porque aqui são iguais, né? O B e o C são iguais. E o BC é esse daqui vezes esse, então é 4 vezes 4. Fazendo a continha, você vai ver que vai dar 192 centímetros quadrados. Tá? Eu aconselho a que você faça sozinho, por favor. Tá? Mesmo que eu esteja aqui explicando, mas é importante que você faça sem olhar a minha explicação. Tá? Na letra D, ele te dá aqui um paralelepípedo reto-retângulo. Aí eu marquei A, B e C para facilitar. A fórmula é a mesma. Então é só substituir os valores e efetuar as contas. Lembrando que tem que fazer primeiro o que está dentro do parênteses, né? Fazendo aqui e tal vai dar 47. Como tem um 2 aqui multiplicando, então vai ser 2 vezes 47, que vai dar 94 centímetros quadrados. Tá certo? A letra B e a letra E. Olha só, a B é um prisma triangular regular. Olha, quando ele fala triangular regular, é porque é um triângulo equilátero, tá? Triângulo equilátero, quer dizer, os 4 lados do triângulo são iguais, têm a mesma medida, tá? E esse aqui é um cubo, né, que também é regular, porque se é um cubo, então todas as medidas são iguais. Aqui tem 7, aqui tem 7, aqui tem 7, tá? Então vamos lá, resolvendo. Faz a pausa, resolva e aqui vai o gabarito, né? Lembrando que, como eu falei, olha, aqui são prisma triangular regular, ou seja, é um triângulo equilátero. Aquela fórmula que eu falei, a área de um triângulo equilátero é o lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Tá? Como o lado mede 4, então vai ficar 4 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Eu estou falando de área da base, tá certo? Olha, então vai dar 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Mas não se esqueça que são duas bases, essa aqui da frente e aquela lá de trás. Agora, a área lateral, né? São 3 retângulos, medindo 9 por 4 cada um deles. Este retângulo aqui, o que está lá atrás e o que está no chão, tá? Então vai ser 3 vezes 4 vezes 9. Isso dá 108 centímetros quadrados. A área total é só somar, né? Somar a área lateral mais 2 vezes a área da base vai dar este número aqui. É um número só, de novo, tá? 108 mais 8 raiz de 3 centímetros quadrados. Se for um cubo é mais fácil ainda, né? Porque é simplesmente multiplicar por 6, já que ele tem 6 faces e todas as faces têm a mesma área, que seriam 7 ao quadrado, né? Vai dar 6 vezes 49, que vai dar 294 centímetros quadrados, ok? Adiante. Ainda na letra C e a letra F, olha lá. A letra C é um prisma triangular. Ah, mas ele não falou que é triangular regular. Então, isso significa que os triângulos da base não são equiláteros. E, de fato, não são, não. Né? Porque, olha, a base é 8 centímetros, mas as laterais, olha, são 5 centímetros. Né? Na verdade, é um triângulo isósceles. Ele tem dois lados iguais. Esse mede 5, esse mede 5. E a base é diferente. A base mede 8 centímetros quadrados.
né? A altura ele já deu aqui, olha, são 3 centímetros quadrados, aliás, 3 centímetros, né? Eu falei quadrado, está errado, tá? E aqui o comprimento, né, seria a altura do próprio prisma, né? É 15 centímetros, tá? Aqui é prisma hexagonal regular. Agora sim, agora é um hexágono. Lembra que eu falei que o hexágono sempre pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, com medida igual ao lado do hexágono, né? Então, olha, se você quiser calcular diretamente a fórmula, né, para o cálculo de um hexágono regular, da área de um hexágono regular, é essa fórmula aqui, tá? Não está aí no livro, não. Eu só estou avisando para você anotar no seu caderno. Então, bota aí, ó, a área de um hexágono regular. Então, é 3 vezes o lado elevado ao quadrado, vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 2, tá? Então, vamos resolver. Letra A está aqui, olha. 2 vezes 5 vezes 15, porque esta face aqui, olha, né, esse telhado aqui, é 5 vezes 15 a área dele. Só que aqui atrás também tem outro igual. 5 vezes 15 também, por isso que é 2 vezes, né? Agora, o que está no chão, tá, é 8 vezes 15. Então, é 8 vezes 15. Fazendo essa continha vai dar 270 centímetros quadrados. Agora a base. A base são 2 triângulos isósceles, né, cuja altura é 3 centímetros. A base é 8. Então, aquela formulazinha clássica do cálculo da área de um triângulo. Base multiplicado pela altura dividido por 2. Então, aqui, ó, 8 multiplicado por 3 dividido por 2. Isso dá 12 centímetros quadrados. Mas lembre-se que são 2 bases, por isso tem que multiplicar por 2 aqui, tá? Então a área total vai ser o 270, que é a área lateral, mais 2 vezes a área da base, né? Isso vai dar 294 centímetros quadrados ao todo, ok? No caso do prisma hexagonal regular, como eu falei, essa fórmula aqui, né? Então vai ser o seguinte, olha, a área lateral são 6 retângulos, cada um deles medindo 4 por 10, né? Então isso vai dar 240 centímetros quadrados, tá? E aqui no caso vai ser 3 vezes 4 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 2. Isso aqui é o seguinte, é porque ele simplificou, né? Como são 6 triângulos, quando ele multiplica, né, aí ele pode cortar com o denominador, aí vai ficar aqui, ó, 3 vezes 4 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 2. Isso vai dar 24 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Então, efetuando as continhas, você encontra este número aqui, que é um número irracional, 240 mais 48 vezes raiz de 3 centímetros quadrados, ok? Muito bem. Então, vamos lá para o próximo exercício, número 2 da página 253. Se você acha que eu estou falando muito rápido, faz uma pausa, ou então ajusta aí no YouTube para diminuir a velocidade, né? Bota como 0,75, que aí vai ficar mais lento, ok? Então vamos lá. Daniel confeccionou uma caixa de papelão, de papel cartão, né, para embalar o presente de aniversário de sua mãe. Sabendo que a embalagem tem o formato de um bloco retangular, tá? Bloco retangular, gente, é a mesma coisa que paralelepípedo, tá certo? É bom você saber disso, que às vezes, né, numa prova que você está fazendo aí, às vezes aparece bloco retangular, às vezes aparece paralelepípedo, né? E as dimensões da embalagem são essas aqui, 25, 20 e 18 centímetros, né? Quantos centímetros quadrados de papel ele precisou utilizar, no mínimo, para revestir a parte externa da caixa em metros quadrados? Eu sublinhei aqui, ó, em metros quadrados. Por que eu sublinhei? Porque ele falou as dimensões, né, da embalagem, ele falou em centímetros, mas aqui ele está perguntando o resultado em metros, né, metros quadrados. Então a gente vai ter que converter, né? Então vamos lá. A quantidade mínima de papel vai ser a superfície do bloco retangular, ou seja, do paralelepípedo, correto? Convertendo a 25 centímetros é a mesma coisa que 0,25 metros. 20 centímetros é a mesma coisa que 0,20. 18 centímetros é a mesma coisa que 0,18, né? Então é você só usar aquela fórmula ali, né? 2 vezes
a área de cada face, né? 0,25 vezes 0,20, 0,25 vezes 0,18, 0,20 vezes 0,18, tá? Fazendo as continhas e tal, você vai encontrar 0,262 metros quadrados, porque ele pediu em metros quadrados, ok? Fique atento a essas coisas aí, gente. Bom, número 4 eu pulei, a número 3 está na prova. O que eu estou fazendo aqui tá, vai ser mais ou menos o que vai estar na nossa prova. Então, se eu pulei aquela número 3 é porque não vai cair nada parecido com aquela número 3, tá? Então, na página 253, deseja-se construir um galpão para armazenagem de grãos no formato de um prisma regular triangular, cuja aresta da base meça 8 metros e a altura do prisma seja de 10 metros. Este armazém terá as paredes laterais e o teto em alumínio. Qual a quantidade mínima em metros quadrados de alumínio, né, que será necessária nesta construção? Né? Então ele deu aqui para a gente usar essa aproximação aqui. Raiz de 3 igual a 1,7. Tá? Gente, às vezes um enunciado como esse requer que você leia mais de uma vez, tá? Pelo menos 2 vezes. E o melhor de tudo, você sempre deve, mesmo que o enunciado não está pedindo, mas você sempre deve fazer o desenho correspondente. Tá? Isso ajuda em 80%, a tua capacidade de resolver esse problema e acertá-lo. Tá certo? Então, muito bem, eu coloquei aqui a fórmula para lembrar mais uma vez que a área de um triângulo equilátero é calculado por esta fórmulazinha aqui, tá bom? Então vamos resolver esse negócio. Olha lá como é que ficaria o tal do galpão que ele está falando, né? Então, olha, vai ser o formato de prisma regular triangular. Então, se é prisma regular triangular, é porque as bases são triângulos equiláteros, né? 8 daqui, 8 daqui e 8 daqui. Tá? Por isso que eu coloquei a fórmula aqui da área do triângulo equilátero. E a altura é 10. Agora ficou fácil. Né? Então a área lateral, né, vai ser 3 vezes 8 vezes 10. Por quê 3 vezes? Porque são 3 faces. E por que 8 vezes 10? Porque é base vezes altura. 8 vezes 10. Isso vai dar 240 centímetros quadrados. E a base? A base eu vou usar essa fórmula aqui, né? Lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Como o lado médio é 8, o lado do triângulo equilátero. Então vai ser 8 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Tá? Isso vai dar aproximadamente, usando esse valor que ele deu, vai dar 27,2 centímetros quadrados. Ok? E a área total? É só juntar tudo isso aí. Né? Então vai ser, observa que aqui eu não multipliquei por 2, porque na verdade ele está dizendo aqui, cadê? Paredes laterais e o teto, ele não falou que é o chão, né? Paredes laterais e o teto, então eu só vou considerar uma base, que é a base aqui do teto, tá? Por isso que aqui não multiplicou por 2, se você fizer a continha vai dar 267,2 centímetros quadrados, ok? Bom, pausa aí o vídeo, respira, toma uma água e vamos adiante, que agora a gente vai falar sobre volumes, tá? Então você já sabe aí desde o 7º ano, né, que o volume de um paralelepípedo reto-retângulo, né, também chamado de bloco retangular, ele é calculado pelo produto das suas dimensões, né? Então o volume vai ser a dimensão A vezes a dimensão B vezes a dimensão C, conforme eu fiz no exemplo aí anterior, tá? Mas, veja, a gente está calculando o volume. E a dimensão A multiplicada pela dimensão B é, no final das contas, a área da base. Né? E a dimensão C costuma ser a altura. Né? Então, o que acontece? A gente vai ver que, através de um princípio matemático chamado princípio de Cavalieri, que não importa se é um paralelepípedo ou se é um prisma pentagonal, não importa o formato do polígono que forma as bases. Sempre a fórmula vai ser essa aqui. Área da base vezes altura. Tá? Volume de um prisma qualquer vai ser área da base vezes altura. Ok? Então, olha, a área do prisma é área da base vezes altura. Tá? O autor está representando a área da base com a letra B maiúscula. Tá certo? Então vamos lá.
para a gente treinar de novo aí. O exercício número 5 também é a letra A, B e C. Tá? A letra C é um pouquinho mais difícil. Aqui, ó, a letra A, para calcular o volume. Agora não é mais área, a gente está falando de volume. Tá? Então, calcular o volume de um prisma reto triangular. Tá? Aqui o prisma reto triangular, né? Mas observa que é um triângulo retângulo, correto? Aqui a letra B é um prisma regular hexagonal, né? Então é formado por hexágonos nas bases. Eu botei aqui de novo a fórmula para você não esquecer isso de jeito nenhum, tá? E o último é um prisma oblíquo de base quadrada. Mas atenção aqui, tá? Observa que tudo bem, é uma base quadrada. Então se aqui mede 2, aqui também mede 2, né? Mas ele não deu a altura do prisma. Ele só deu a medida dessa aresta aqui, né? Que é 15 centímetros. A altura ele não deu. E agora, como é que a gente vai calcular essa altura? Bom, ele deu um ângulo. Ele disse que a inclinação desse prisma, né, é de 60 graus. Aí a gente vai usar um pouquinho aí de trigonometria. Aquela tabela de razões trigonométricas, né? Aqueles ângulos notáveis que você sabe de cor. Tá certo? Então vamos lá. Letra A. Área da base vezes a altura. A base é um triângulo, né? Então, olha, base vezes a altura dividido por 2. 8 vezes 6 dividido por 2. E a altura do próprio prisma é 7. Então, vezes 7. Isso vai dar 168 centímetros cúbicos. Atenção para o expoente 3 aqui. Quando a gente fala de volume, né, a resposta é dada em unidades cúbicas. Se for área, é unidades quadradas. Tá certo? Aqui, a prisma regular hexagonal. Então é a área da base vezes a altura. A fórmula é sempre essa, né, para calcular o volume. Só que a base é um hexágono, né? E como o hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, né? Então é só você multiplicar 6 vezes a área de cada um dos triângulos equiláteros, que vai ser o lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Tá? Fazendo essa continha vai dar 600 raiz de 3 centímetros quadrados. Atenção, isso aqui é a área da base. Tá aí a altura é 10. Tá? Então você pega a área da base e multiplica pela altura, vai dar 6.000 raiz de 3, atenção, centímetros cúbicos. Tá? Porque a resposta aqui é no volume, portanto é elevado a 3. Aqui é ao quadrado porque a gente está calculando apenas a área da base, né, que é esse hexágono aqui. Tá? O prisma oblíquo de base quadrada. Eu já aviso para você que um tipo de questão como essa eu não vou colocar na prova não, tá? Mas é importante que você entenda como é que ela foi feita aqui. Ó. A área da base é um quadrado, 2 vezes 2, 4 centímetros quadrados. A altura a gente não tem, então vamos ter que descalcular. A gente vai ver que nesse caso aqui, a altura seria um cateto aqui de um triângulo retângulo, né? Então o ângulo aqui é de 60, então seno, né? O seno de um ângulo, vocês lembram, é cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é 15, né? O cateto oposto é o que a gente quer descobrir, vamos chamá-lo de H, que é a altura. Então vai ser H dividido por 15. Mas quanto é o seno de 60? Se você olhar na tabela de ângulos notáveis, você vai ver que vai ser raiz de 3 dividido por 2. Como a altura é 15, né? Aliás, esse cateto aqui é 15, a hipotenusa, né? Então, vai dar 15 vezes raiz de 3 sobre 2. Tá? 15 raiz de 3 sobre 2 centímetros. Isso que a gente acabou de achar aqui é a altura deste prisma. Tá? Como a gente quer o volume, tem que ser a área da base multiplicada pela altura. A área da base é 4. A altura é isso aqui. Então vai ser 4 vezes isso aqui. Fazendo as continhas vai dar 30 raiz de 3 centímetros cúbicos. Expoente 3. Ok? Exercício 7. Faz a pausa aí, resolva sozinho. Vamos lá para a letra A. Ele diz, olha, um prisma de 20 centímetros de altura tem como base um triângulo isósceles de lados congruentes iguais a 5 centímetros. E o outro lado medindo 6 centímetros. Tá? Triângulos isósceles é aquele que tem dois lados iguais, dois lados congruentes. Né? Neste caso, eles têm 5 centímetros cada um. Agora, o outro lado que não é congruente mede 6 centímetros. Na letra A, ele pede para desenhar o prisma, né?
descrito aqui no enunciado e marcar as medidas fornecidas no enunciado. Na verdade, você sempre deveria fazer isso em qualquer problema, independente dele pedir para você fazer, tá certo? Então vamos lá. Nesse caso aí, um prisma triangular, né? A base é um triângulo isósceles, está aqui, cujos, aí eu destaquei aqui o desenho, né? Os lados congruentes medem 5, está aqui, 5 desse lado, 5 desse lado, e o outro lado mede 6. Tá? Ah, professor, mas você botou 6 aqui. É, porque ele está dividido ao meio aqui, para facilitar uns cálculos que a gente vai fazer aí, cálculo de área, né? Então ficou 3 para um lado e 3 para o outro, mas o total aqui dá 6, tá certo? E a altura do prisma, como ele disse aqui, são 20 centímetros, beleza? Então essa letra A vai nos ajudar a resolver a letra B e C, tá? Então vamos lá para a letra B. Qual é a área da base do prisma? Por isso que o triângulo lá foi dividido, né? Olha, se digamos aqui, como a área de um triângulo é base vezes a altura, e aqui não tem a altura, né? A gente vai ter que calcular essa altura usando o teorema de Pitágoras, porque aqui, olha, formou um triângulo retângulo, né? Um cateto vale 3, o outro é a altura que a gente não conhece e a hipotenusa vale 5. Aplicando a fórmula do teorema de Pitágoras, a gente descobre que x, que é a altura desconhecida, vale 4 centímetros. E qual é a área dessa base? É base vezes altura, né? Então a base é 6, a altura é 4, que a gente acabou de descobrir, dividido por 2, isso vai dar 12 centímetros quadrados, tá? E a letra C? A letra C é o volume. E como é que se calcula o volume? A área da base multiplicada pela altura do prisma. A área da base, quanto é? A gente acabou de descobrir, são 12. E a altura? Estava dado no desenho lá, né? Aqui, está 20 centímetros. Então, vai ser 12 vezes 20, que dá 240 centímetros cúbicos. É volume expoente 3. Ok? Então, gente, olha lá. A aula ficou um pouco longa, tá? Mas, por favor, faça com cuidado, tá? Porque a prova só vai ter coisas desse tipo aí que a gente acabou de ver, tá? Você faça aí os exercícios sozinho, com calma, e basta mandar pelo AVA, tá? O número 1, o número 5 e o número 7. Tente fazer sozinho. Se você não conseguiu, você dá uma olhadinha aí nessas dicas que eu dei, tá certo? Mas basta enviar esses 3 aqui. Valeu? Muito obrigado.